Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto pra caramba, que ele é baseado literalmente em um dos livros do estoicismo, que é o livro 365 Reflexões Estoicas. E nós vamos falar então da reflexão do dia 9 de março, da página 44, que diz o seguinte: abre aspas, hoje escapei de todos os problemas, ou melhor, expulsei de mim todos os problemas, pois não estavam do lado de fora, mas de dentro, em minhas próprias opiniões. Fecha aspas. Quem disse isso foi Marco Aurélio. E aqui é muito interessante, porque eu vou trazer para você várias visões de tudo isso e da forma como eu enxergo essa afirmação de Marco Aurélio, de como isso se aplica na minha vida e da forma como eu lidei com tudo isso daqui. E você pode levar isso como uma verdade, você pode levar isso como você quiser levar. Mas é interessante que você assista até o final, porque talvez você nunca tenha pensado nisso, mesmo assistindo esses dois filmes, tá? Primeira coisa que você tem que entender, essa frase aqui não fui eu que criei, essa frase aqui ela é a primeira frase do filme, Homem de Ferro 3, e ele fala justamente isso. Tony Stark fala, nós criamos nossos próprios demônios. E ele cita essa frase dizendo que existe alguma outra pessoa que falou essa frase, ele não se recorda quem foi. Eu procurei também, não achei quem foi que falou essa frase, talvez seja apenas uma frase do filme. E aí então a grande ideia é que nesse filme Homem de Ferro 3, ele, por ser aquela pessoa arrogante que ele costuma ser e se achar sempre superior às outras pessoas, ele acaba deixando um cientista extremamente perturbado por conta de um ato que ele cometeu com esse cientista, de marcar um encontro com ele no terraço e o Tony Stark realmente não ir nesse encontro, deixar esse cara esperando na noite de Ano Novo. E aí esse cientista, depois de anos, ele retorna para literalmente acabar com a vida do Stark e conquistar o mundo como um bilionário também. E a grande questão é, esse cara só fez isso, esse cara só se tornou do mal e só foi atrás de vingança em relação ao Tony Stark, porque o Tony Stark deixou ele plantado no terraço numa noite de Ano Novo, esperando que ele fosse conversar com ele. E, além disso, você tem uma outra cena de um filme também, que é um dos meus filmes preferidos, que é o Kung Fu Panda, em que literalmente o mestre Oogway, que é a tartaruga, vira pro mestre Shifu e fala assim, olha, Tai Lung, que é o vilão, ele vai retornar, ele vai fugir da prisão. E aí Shifu fica desesperado, porque afinal de contas, da última vez em que Tai Lung esteve no Vale da Paz, Tai Lung quase destruiu todo o vilarejo. E aí então Shifu fica desesperado, ele manda um mensageiro até a prisão. E a grande questão é que o mensageiro de Shifu é um ganso. Então o mensageiro chega nessa prisão onde estão diversos guardas à espreita e os guardas tiram sarro. E nesse momento então um guarda bate nas costas do ganso, cai uma pena do ganso. Tai Lung usa então essa pena do ganso para poder mexer nos próprios cadeados que travavam ele, e ele consegue então, através de todo o Kung Fu que ele conhecia e toda a habilidade que ele tinha, sair da prisão e ir em busca da vingança no Vale da Paz. Ou seja, Tai Lung só fugiu não porque ele tinha propensão a fugir ou porque os guardas foram descuidados. Tai Lung fugiu porque Shifu tinha tanto medo que ele fugisse que ele mandou o mensageiro até lá, e a pena desse mensageiro que estava lá caiu e ajudou o Tai Lung na fuga. Ou seja, se Shifu não tivesse mandado o mensageiro até a prisão, Tai Lung jamais teria escapado. Então o medo de Shifu fez com que o que ele mais temia acontecesse. Isso daqui é muito interessante, é uma das cenas mais brilhantes do filme, e caso você não tenha conseguido interpretar isso naquela hora, bom, eu tô te contando, é justamente essa interpretação que eu tive e é simplesmente genial. O que você tem que entender é o seguinte, no primeiro momento que eu falei, nós temos então um retorno físico. Então, por conta de uma atitude de Tony Stark, esse cientista ele fica revoltado, ele promete então vingança em relação a Tony Stark. Ele traz então a vingança de uma maneira física. O que ele mais temia, de fato, aconteceu, mas de uma maneira física. Da mesma forma, Shifu, ele traz uma repercussão em duas esferas, tanto física quanto numa esfera também psíquica. Porque, afinal de contas, se Shifu tivesse o controle de Mestre Oogway em literalmente aceitar o destino, em literalmente não ter medo do destino e apenas aceitar o que viesse a acontecer, Shifu não teria mandado o ganso até a prisão e a pena desse ganso não teria libertado o grande vilão, Tai Lung. Mas o que acontece é, Shifu tinha medo, e foi isso que fez com que o seu medo se realizasse. Ele acreditava tanto que aquilo poderia ser verdade, ele temia tanto que aquilo fosse acontecer, que de fato, dentro da questão psíquica, na cabeça de Shifu, aquela fuga já era real. Tai Lung ia fugir, mesmo que fosse uma profecia, mesmo que fossem delírios do grande mestre Oogway. Poderiam ser delírios, só que na cabeça de Shifu, Tai Lung era tão poderoso, mas tão poderoso que ele poderia escapar de uma prisão cheia de guardas, estando Tai Lung totalmente imobilizado. Então, Shifu, eu quero que você entenda isso e presta atenção no que eu
eu tô falando. Shifu, primeiramente, ele perdeu a luta contra Tai Lung. Então Tai Lung, antes de ser libertado, ele já estava libertado previamente na mente de Shifu, psiquicamente. Lá na mente, Shifu já sabia que Tai Lung estava liberto. E aí, como ele já sabia que Tai Lung estava liberto, qualquer ação que ele tomasse, e a ação que ele tomou foi baseada no medo, fez com que houvesse uma repercussão física em relação a isso. Ou seja, o medo de Shifu fez com que, de uma repercussão psíquica, que era medo, aumento de batimento, sensação de pânico, se tornasse uma repercussão física, que é realmente o vilão vir até ele, realmente o vilão vir em busca de vingança. E aí, então, eu quero que você entenda que o filme quer trazer pra você é que tudo, primeiramente, antes de acontecer no mundo físico, ele tende a acontecer no mundo psíquico, no nosso mundo mental mesmo, aquele universo em que apenas nós temos acesso. A partir do momento em que você, na sua parte psíquica, já falou que aquilo não vai acontecer, que pra você é impossível, isso daqui nunca vai chegar na parte física, isso nunca vai acontecer na sua vida. Porque o caminho, ele está bloqueado, você bloqueou o caminho. E eu sei que tudo isso daqui parece papo de coach, eu sei que tudo isso daqui parece papo de vendedor de curso, mas, cara, se você parar pra pensar, isso realmente faz sentido. E os filmes, eles ensinam isso pra gente. Quantas vezes você manteve a calma, você resolveu fazer alguma coisa e no final ela deu certo, mesmo que parecesse por muito tempo que não ia dar certo? Você foi lá, você insistiu, você estudou, você treinou, você fez tudo o que tinha que ser feito, você aproveitou o processo, no final deu certo. E quantas vezes também você acreditou que algo fosse impossível e você desistiu antes mesmo de que isso pudesse dar certo? E aí alguma outra pessoa persistiu e fez dar certo. Então, quando você repete pra você, eu não consigo, realmente você não vai conseguir. Você tem que ter uma versão positiva de si mesmo. E eu sei que é muito fácil chegar pra você e falar isso, e que na prática é muito mais difícil fazer isso se tornar realidade. E justamente porque é difícil fazer isso se tornar realidade, é que você precisa entender como que esse mecanismo funciona. Porque a partir do momento em que você se vê na situação em que você está repetindo palavras de afirmação negativa, você simplesmente pode, naquele momento, mudar a forma de você pensar. Eu assisti um vídeo recentemente, foi um Reels que tava rodando no Instagram, que o cara falava assim, ó: meu pai sempre dizia pra nós que nós sempre poderíamos conseguir o que quiséssemos, e se algo não estava dando certo, não é que nós não conseguíamos fazer, mas que nós tínhamos dificuldade. E aí ele vai lá e conta uma história em que ele pede ajuda do pai dele, porque ele tenta fazer algo e ele não consegue. Ele vai lá no pai dele, pede ajuda e fala assim: pai, eu não consigo, me ajuda. Aí o pai vai lá, mostra pra ele que é algo possível de ser feito, ele vira e fala assim, ó: você tem certeza que você não estava apenas tendo dificuldade? E cara, esse Reels, esse vídeo curto de 1 minuto, 1 minuto e meio, ele mudou a minha vida, quando já sabendo de todos esses aspectos que eu tô te contando. Por quê? Porque a partir desse momento, sempre que eu vou fazer alguma coisa no hospital, sempre que eu vou fazer alguma coisa na minha vida, entendeu? E eu me deparo com eu falando, eu não consigo, na grande maioria das vezes, e eu não vou ser hipócrita de falar pra você, que em todas as vezes, 100% das vezes, eu vou lá e mudo minha forma de pensar. Não consigo, eu também sou humano. Mas na grande maioria das vezes, eu mudo isso daqui pra falar assim, olha, eu estou com dificuldade. Eu não estou conseguindo agora, mas em algum momento eu vou conseguir. Eu estou apenas com dificuldade. E quando você muda isso daí na sua cabeça, você cria sim. Você cria um processo de que agora, você na sua mente psíquica, você não criou um bloqueio. Agora sim, você pode construir uma ponte para que lá no futuro, tudo isso daqui que você sonhou, tudo isso daqui que você está trabalhando psiquicamente através dessa ponte, chegue no seu universo físico através da concretização. Então, é muito interessante quando você olha nesse espectro, quando você olha dessa maneira. E novamente, eu sei que vai parecer papo de coach, eu sei que vai parecer algo que você já viu outras pessoas falarem, mas eu falei de uma maneira que pra mim faz sentido, eu falei de uma maneira que pra mim me ajudou muito na minha vida, e se você não quiser seguir, tá tudo bem. Se você discordar também, tá tudo bem. Mas deixa a gente saber aqui nos comentários a sua visão, deixa a gente conseguir discutir um pouquinho sobre isso. Vai ser um prazer conversar com você sobre tudo isso daqui, tá bom? Se esse vídeo aqui te ajudou em alguma coisa, eu realmente peço pra você considerar deixar o like aqui embaixo. E se você quiser acompanhar mais vídeos sobre tudo isso daqui, se você quiser acompanhar mais vídeos sobre as 48 leis do poder, é só você se inscrever no canal que nós teremos mais vídeos sobre tudo isso daí. E esse daqui então foi meu papo de irmão pra você hoje, e a gente se vê então no próximo vídeo daqui a 3 dias.